Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Poder tomar assento, por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? Um louvor abençoado desse, nós decola, né? O coração fica cheio da presença de Deus. E nós estamos felizes de estar mais uma vez aqui em Minocamo com os irmãos. Já faz um tempo que nós não temos essa oportunidade de poder cultuar a Deus juntamente com vocês. Quando meu sogro era pastor dessa igreja, era mais fácil, né, o acesso, né? Aí o pastor João disse que continua sendo ainda fácil o acesso, né, irmãos? E eu estou devendo ainda uma visita para o pastor João, pra gente. Aqui eu gosto de ir na casa do pastor João, irmãos, que lá tem uma comida muito especial. E nós estamos de combinar isso aí já faz um ano, tem que sair esse mistério, né, pastor João? Nós louvamos a Deus, eu agradeço a Deus pela vida do pastor João. Pastor João, muito obrigado pelo convite que o senhor nos fez, a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com a juventude. Quero parabenizar os jovens dessa igreja, que Deus continue abençoando vocês e concedendo graça. A juventude Kadosh, né? Isso, Deus continue abençoando a juventude aqui da congregação de Minocamo. E uma das coisas que eu fico feliz, irmãos, por onde eu tenho passado, Deus tem me dado essa graça de poder levar a palavra de Deus em muitas reuniões de jovens como essa, de congressos. E o que tem mais despertado em meu coração assim uma beleza do que eu tenho visto é justamente que Deus tem levantado jovens cheios do Espírito Santo para liderarem o grupo da juventude. Eu estive semana passada ali no Congresso de Jovens de Toyohashi, e ali a líder do grupo de jovens era uma jovem de 22, se eu não me engano, anos. Aí aqui em Minocamo também tem dois jovens na liderança, que é o Diácono Elias. Tá com quantos, Elias? 25. 25 anos. E o Everton, tá com quantos, Everton? 24. Irmãos, quando eu conheci esses dois jovens, quando eles passaram pelas minhas mãos, eles sofreram. Eles eram adolescentes, eles tinham, 12 anos, sei lá. O Everton, meu Deus do céu, ele era mais terrível. O Elias sempre foi tranquilão assim, né? Mas o Everton era terrível. E eu e minha esposa, nós éramos líderes do grupo de jovens da igreja sede e dos adolescentes. E quando nós assumimos adolescentes, irmãos, foi um choque de realidade. Que eu e minha esposa, nós éramos líderes de um grupo de jovens, onde os jovens, eles eram extremamente espirituais, buscavam a Deus, tinham experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. E quando nós assumimos adolescente, eles eram extremamente loucos. Pensa em jovens cheios de energia. Só que nós tínhamos uma missão, nós conversando com a minha esposa, nós precisamos transformar essa energia em força do Espírito Santo. E nós íamos ali, nós orávamos com eles. E era assim, eu e minha esposa orando fervorosamente, e eles assim, ó, dando risada um com o outro, cutucando um outro, era nesse nível o grupo de adolescente. Só que eu louvo a Deus porque eu e minha esposa, nós plantamos uma semente e nós acreditamos, nós falamos assim, amor, nós vamos orar com eles, nós vamos buscar a força do Espírito, e nós vamos ver o Espírito Santo repousando sobre a vida desses jovens. E quando eu ia dar a palavra para eles, era nesse nível, essa frase marcou a vida deles, quando eles eram adolescentes. Quando nós nos reunimos, eu chegava a chamar a atenção deles e falava assim, ó, vem cá, vocês querem dar de gente grande, vocês vão tomar vergonha na cara dos seis. Aqui não tem brincadeira não, vocês têm que saber quando que brinca e quando tem que adorar a Deus. Era nesse nível que nós falávamos ali a linguagem com esses adolescentes. Irmãos, eu louvo a Deus, porque eles abraçaram essa palavra, grudaram nos ossos deles, que eles obedeceram e tomaram vergonha na cara. E hoje estão aí, ó, jovens dando frutos no reino de Deus. E para pegar de bandeja veio dois da série também que participavam. E estão dando fruto, né? Vieram aqui para cooperar a Deus, para servir a Deus no reino de Deus. Então louvo a Deus e que a igreja continue orando, irmãos, para que Deus continue despertando e plantando essa semente no coração da nossa juventude. Que eles venham ter ideais no reino de Deus, eles venham sonhar com o reino de Deus, eles venham se entregar ao reino de Deus, para serem instrumentos da graça de Deus no reino de Deus. E eu louvo a Deus porque por muitos anos, quando eu assumi a juventude geral, Deus me deu esse privilégio de assumir a liderança da juventude geral, eu tinha 24 anos de idade. E hoje eu olho, é uma alegria, porque quando eu entreguei esse departamento ao nosso pastor Haroldo,
que eu já senti no meu coração que era momento de passar, que já chegou meu tempo e precisava abrir o caminho para que outros pudessem ser levantados. E eu louvei a Deus que uma das pessoas que foi levantado foi o diácono Elias, como segundo coordenador da juventude geral, tendo 24 anos de idade, na mesma época quando eu assumi também nessa faixa de idade. Eu louvo a Deus e que Deus continue levantando, que vocês, jovens, possam sonhar com essas coisas. Tudo isso vai depender de onde vocês estão investindo a vida de vocês. Deus pode fazer coisas extraordinárias na vida de vocês, desde que vocês acreditem naquilo que o Espírito Santo pode fazer através da vida de vocês. E eu continuo orando que Deus continue levantando e despertando os jovens, com uma palavra de Deus no coração, com uma direção de Deus do Espírito na sua vida, para serem dirigidos por Deus e serem instrumentos da graça de Deus neste mundo. Amém? Nós pais, nós que somos mais velhos, nós temos essa responsabilidade de ter os nossos joelhos sobre os chãos, apresentando esses jovens diante da presença de Deus. Porque se nós falharmos a nossa missão, de orarmos, pedindo esperança sobre a vida da nossa juventude, você pode ver que o sistema desse mundo, eles não estão de brincadeira. Eles vêm, eles assumem o controle, eles dominam a mente dos nossos jovens, se nós não tomarmos cuidado. Mas nós sabemos que aqui nós temos pessoas que oram, nós temos pessoas que buscam, nós temos pessoas que apresentam essa juventude diante de Deus. Eu acredito que Deus vai continuar levantando mais ainda, mais em nome de Jesus. Vamos ler o texto. A minha esposa está aqui comigo, muito obrigado. A minha esposa é minha companheira, a Luciana. E jovens, vocês têm que pedir, vocês que estão para casar, vocês têm que pedir gente top de Deus. Vocês pegar esses jovens meia boca aí, vocês estão enrolados no seu casamento de vocês. A pior decisão de um jovem na sua vida é com quem você vai se casar se você escolher errado. Você vai ver que a maior experiência que um ser humano pode experimentar nessa terra, todos nós vivemos por essa experiência. Nós crescemos, nós nascemos, nos desenvolvemos como pessoa e a nossa vida é projetada para quem nós vamos formar a nossa família. É a maior decisão de todos que nós tomamos. E vocês, jovens, vocês precisam tomar uma decisão. Eu me lembro até hoje. Um dia eu entrei dentro de um congresso de jovens como esse e eu pedi uma confirmação. Deus, se o Senhor tem uma chamada na minha vida, confirme na minha vida. Eu fiquei orando. Eu era meio maluco. Eu entrava em congressos assim, eu falava assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Fala comigo, libera uma palavra de Deus sobre a minha vida. E naquele culto, naquele congresso, Deus não falou nada, irmãos. E eu fiquei crendo até na hora dos avisos finais, na hora que o pastor Haroldo pegou o microfone, eu falei assim, Deus vai usar a vida do meu pastor. E não usou. Só que daí, quando no outro dia eu entrei na escola teológica, na ETES, dentro da sala de aula, eu me lembro até hoje, quando nós estávamos na sala de aula, a missionária, até me fugiu o nome da memória, o nome dessa missionária, ela abriu espaço para perguntas na sala de aula, eu levantei a minha mão, quando eu fiz a minha pergunta, ela estava com a folha assim, com a apostila na frente dela, ela abaixou. Quando ela ouviu a minha voz, ela abaixou. Ela falou assim, filha, eu vou responder uma pergunta que você fez para Deus ontem. Foi desse jeito. Ela falou assim, Deus me mandou falar que Ele tem uma obra muito grande na sua vida, jovem. Aí ela perguntou, você é casado? Aí eu falei assim, não, estou namorando. Ela falou assim, toma muito cuidado com a pessoa com quem você vai se casar. Porque se você casar errado, você vai estragar tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Eu guardei aquela palavra. Eu já observava minha esposa antes de casar com ela, eu via se ela era dizimista, eu via se ela ofertava. Aí Deus me deu o privilégio de ser tesoureiro da igreja, assim. Fui me aproximando dos tesoureiros, daqui a pouco os tesoureiros começaram a me chamar para contar as ofertas. Eu já ia procurando envelope de Luciana para ver se ela era ofertante, dizimista, e se ofertava oferta missionária. Eu falei, não quero gente avarenta, não. Se eu tenho a mentalidade de eu ter um coração aberto, não quero casar com gente com coração preso. Foi nesse nível para me escolher a minha esposa. E Deus me deu a graça, eu fui vendo a Luciana, falei, meu Deus do céu, que mulher extraordinária. Isso aqui é mulher para casar. Se eu perder essa oportunidade, estou enrolado na minha vida. Vocês estão olhando o figurino aqui, né? Se eu escapasse essa oportunidade, eu estava perdido. Aí casei com a Luciana, hoje nós temos um filho, vivemos uma família extraordinária, fazemos a obra de Deus. Meu filho, desde recém-nascido, viajando 1 hora e pouco de Okazaki até Toyota para pastorear aquela igreja. Meu filho, desde o ventre, já vivendo uma vida missionária, uma vida entregue para o reino de Deus. Vocês não sabem o prazer que é isso. Vocês não têm noção
da alegria que transborda no coração de um homem, de fazer a obra de Deus, de ter uma esposa entregue, de ter um filho entregue ao reino de Deus. O meu filhinho, quando ele pega as camisetas, ou ele vê algum papel lá em casa, assim que ele vê o símbolo da J-meada, já começa a falar assim, ó, igreja, igreja, church, church. Vocês precisam casar bem, jovens. É verdade. Eu casei com uma esposa abençoada. Também, glória a Deus, eu vejo isso, pastor João Batista, que exemplo de família. Eu sempre falo para minha esposa, o pastor João Batista é um exemplo de família. Os seus filhos, esse é um ideal para mim. A criação que o pastor João Batista e a missionária Zanda era para os seus filhos. Os 3 crentes, os 3 envolvidos. Eu quero isso para minha vida. Então vocês precisam casar bem, jovens. Guarde isso aí hoje que eu vou liberar essa palavra na vida de vocês. Vocês têm que casar com um homem de Deus, mulherada. Aleluia! E vocês, homens, vocês têm que tomar vergonha na cara e ser homem de Deus. Porque diz lá em Provérbios assim, ó, a fazenda e a casa são herança dos pais, mas a mulher prudente, essa vem do Senhor. Deus entrega a mulher prudente para quem é homem de Deus. Se você não é homem de Deus, Deus não vai entregar nada para você. Então, essa responsabilidade é para você. Você tem que começar a ser sacerdote solteiro. Se você solteiro for um bom sacerdote, um homem espiritual, Deus colocará uma mulher de Deus no seu caminho. Isso aqui é Bíblia, não tem como fugir disso. A casa e a fazenda são heranças dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então, guarde isso aí, jovens. Vocês precisam casar bem. Se vocês casam bem, vocês vão romper em fé. Olha o Lucas e o Mateus que já estão pegando esse mistério aí, ó. Eita, meu Deus do céu, já estou quase falando língua estranha aqui. Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler, vamos pregar agora, irmãos. Senão eu vou ficar falando só de casamento aqui. Efésios 2, versículos eu vou ler só o 22, irmãos, para nós ganharmos tempo, como o pastor João já fez a leitura do texto todo. Vou ler o versículo 22, e nós vamos ler ao som de 3. Bem alto, mas eu quero com força. Irmãos, vocês estão vendo assim que eu sou meio enérgico, né? Eu gosto de vida no lugar onde eu entro. Eu gosto de pessoas que tenham vida. Eu sei que o ambiente aqui está meio quentinho assim, ó, dá aquela sonolência, né? Nós não podemos ser vencidos pelo som, não. Eu sou meio chato, vocês vão falar assim, nossa, que pastor chato veio pregar aqui hoje, fica incomodando lá. Então, bem alto, amém? Vamos bem alto? 1, 2, 3. Mais uma vez. Aleluia, graças a Deus. Que bênção, irmãos. Tem alguns lugares que a gente prega assim, o pessoal tem dificuldade de ter esse ânimo aqui. Parabéns à igreja de Minocamo que os irmãos estão aqui. Nossa, que bênção. Vocês são crente top. Isso até alegra a gente para poder pregar, né? Então nós vamos pregar aqui hoje, irmãos, sobre esse tema aqui que a juventude escolheu, Sou Morada. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema hoje com os irmãos, baseado nesse texto bíblico. E para introduzir o assunto que eu gostaria de falar com vocês aqui nessa noite, eu gostaria de começar citando uma história do Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, quando Jesus Cristo ele foi até o templo, e ele chegou no templo e ele quebrou tudo. Aquela palavra fala sobre o processo de purificação do templo. Então, para nós começarmos o nosso assunto de hoje, eu queria falar para vocês assim hoje, ó. Hoje é dia de purificação do templo, da casa. É dia de limparmos a nossa casa, a nossa morada. Então, Jesus Cristo diz que quando ele entrou no templo, ele começou a expulsar tudo. Ele começou a quebrar todas as mesas lá e virar tudo. Só que o que eu acho extraordinário naquele texto, que Jesus Cristo ele quebrou tudo, virou tudo por um propósito. Porque é sempre assim, quando Cristo ele vem e ele começa a quebrar todas as coisas, é para estabelecer um padrão correto das coisas. Porque as coisas não estavam da maneira como deveria estar. Então Jesus Cristo vem e começa a quebrar tudo, pastor João. Só que quando Jesus Cristo começa a quebrar tudo, é porque ele está disposto a estabelecer o padrão correto. Eu não tenho costume de fazer isso, irmãos, porque tem um vídeo que rola na internet aí do Jonathan Ermer, que é sobre os pastores que gostam de pedir para repetir, né? Eu não sou muito disso, mas hoje eu quero fazer isso aqui só para gravar essa frase na cabeça de vocês. Não é para falar para o teu irmão, não, é para falar comigo. No Som 3 eu quero que você fale assim, ó, nós vamos quebrar tudo.
1, 2, 3. Mais uma vez. Nós vamos quebrar tudo porque hoje nós vamos estabelecer um padrão correto no nosso jeito de viver. E quando nós estabelecemos um padrão correto no nosso jeito de viver, eu acho extraordinário. Porque quando Cristo quebrou tudo lá, Ele estabeleceu um padrão correto. O padrão de Deus foi o seguinte daquele de Cristo naquele momento. Ele falou assim, Ele quebrou tudo, Ele falou assim, mas a minha casa está escrito, será chamada casa de oração. Nós vamos quebrar tudo e nós vamos transformar essa morada aqui em casa de oração nessa noite. Porque vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. Só que quando o padrão correto se estabelece, eu acho que começa a acontecer coisas extraordinárias. Vocês vão experimentar isso nessa noite. Aquilo que estiver de errado na sua vida e você começar a trazer o padrão dos céus, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Porque quando Ele estabeleceu o padrão correto, diz que Jesus Cristo veio até eles, os cegos, os coxos, os enfermos começaram a ser curados. Vocês serão empoderados de uma palavra de poder sobre a vida de vocês. Vocês vão começar a liberar palavras de autoridade, palavras de ordem. Sobre algumas situações. Sobre tecidos que são mortos. Receberão vida. Ligaduras serão estabelecidas. Nervos serão ligados. Junturas serão ligados. E receberão a vida de Cristo na sua vida. Aleluia. Eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. Eu estou vivendo em tempos na minha vida que eu falei assim, Deus, eu quero fazer um pacto de santidade, um pacto de pureza diante do Senhor. A ponto de pessoas virem assim com problemas, pastor, impossível. Chegar procurando ajuda de um pastor, eu não posso fazer nada pelas pessoas, eu sou simplesmente um humano. Mas porque quando eu olhei para a minha vida, eu falei assim, eu tenho um trato de pureza com o Senhor, Deus. As pessoas que vierem até mim, eu vou liberar elas com a bênção do Senhor. De pessoas que vinham assim, falou, pastor, eu estou com meu casamento no divórcio, vou separar hoje e não tem mais jeito. Eu falo assim, tranquiliza teu coração, minha filha. O propósito de Deus é o teu casamento, eu vou fazer uma oração para você. E você vai sair daqui, vou te despedir em paz. E Deus será no teu casamento. Eu vou liberar uma palavra dessa num dia, na outra semana. A família inteira está na casa de Deus. E há poucos meses recebendo a comunhão da igreja. Porque quando fazemos um trato de pureza, quando estabelecemos o padrão correto de Deus, a palavra de Deus na nossa boca é poder. E é por isso que nós vamos fazer esse trato hoje, nós vamos quebrar tudo. E mandar embora o que não é seu. Eu cansei, já não quero mais viver para mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Quem sabe aí? Canta aí, um corinho. Vai lá, Everton, puxa aí, Everton, você que é corajoso? Já não quero mais... Como que é? No começo eu não lembro disso aí. Vai ficar bom. Já não quero mais viver assim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te disse assim. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não fico mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Glória a Deus, está muito bom. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui nessa noite, meus irmãos. Você sabe quando que as mudanças começam a acontecer na nossa vida? É quando nós chegamos nesse limite da nossa carreira espiritual. É quando você começa a olhar para a sua vida e ver o nível de improdutividade que nós possuímos. O nível de vida estéril que temos. Onde a nossa vida não toca pessoas. Onde a nossa vida não transforma o coração de pessoas. Onde a nossa vida não é um referencial de bênção na vida das pessoas.
É quando nós chegamos num nível, pastor João Batista, onde nós olhamos para nós, para a nossa realidade, para o propósito que Deus tem na nossa vida, e nós simplesmente chegamos falando assim, Deus, eu cansei, eu vou quebrar tudo na minha vida a partir de hoje. Porque eu quero estabelecer o padrão de Deus na minha vida. Porque eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Enquanto não chegar a esse limite, não haverá processo de transformação em nossa vida. Enquanto não olharmos para nós e falar assim, eu estou cansado de viver a mesmice. Eu estou cansado de viver as mesmas experiências diante de Deus. As pessoas que foram usadas por Deus na terra foram pessoas que se cansaram. Foram pessoas que quebraram tudo. O pastor João Batista que chegaram assim, eu não quero mais, não dá mais para viver dessa forma. Ou o Senhor entra na minha vida e transforma. Ou o Senhor me levanta. Ou o Senhor me encaminha. Ou o Senhor me mata. Não foi assim com a vida de Jacó quando brigou com o anjo? Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não entregar a sua bênção, eu não sairei desse lugar. Aleluia. É o processo onde você entra que você se cansa. Só que Jesus Cristo, Ele gosta disso, Ele deixa, Ele dá cordas justamente para isso. Para nós irmos se metendo em coisas que não deveríamos se meter. Que vamos se envolvendo em coisas que não deveríamos, mas Ele vai deixando até te levar nesse limite para você falar assim, eu cansei. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Porque tem muitos que estão me ouvindo que resistiram até o dia de hoje. Mas toda a fortaleza de resistência cairá por terra nessa noite. Porque o Espírito levará você em outro nível de existência. Xarabá, xarabá, canará. Glória. Mas guarda aí, antes de nós quebrarmos tudo, vamos pregar aqui. Eu gostaria de falar 3 assuntos com vocês no tempo que nós temos aqui nessa noite, dentro do livro de Efésios. Primeiro eu queria falar sobre o processo de nós lançarmos um fundamento sobre a nossa vida. Segundo, eu gostaria de falar com vocês essa questão de morada, é o tema, sou morada. Eu queria desenvolver um pouco essa ideia com vocês do que é esse negócio de ser morada de Deus. E depois, no final, um terceiro ponto, e eu vou concluir, eu queria falar com vocês o seguinte. Cristo, de que lado Ele está na nossa vida? E nós vamos unir todo esse processo, o fundamento, a morada que se assenta sobre esse fundamento, para nos levar a uma conclusão de que lado Cristo está. Esses 3 pontos que eu queria falar para vocês, bem claro, bem objetivo, para não cansar vocês. Eu queria falar um pouco sobre isso aí, sobre lançar os nossos fundamentos. Em Efésios, capítulo número 2, para nós falarmos sobre o primeiro ponto, lançar o fundamento. Versículo 20, 2:20 do tema, que fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Existe um propósito em que Cristo, Ele é o fundamento dessa morada. Só pedir para os obreiros, se puder, por gentileza, não querendo incomodá-los. Pastor, posso baixar só um pouco a temperatura desse ar aqui? Está desligado? Maravilha, vamos seguir. Aí ajuda nós live, senão eu vou ficar aqui. Se os irmãos ficarem com frio vai ser bom, daí vocês vão ficar acordados até o fim da mensagem. Então, para lançarmos um fundamento, eu gostaria de destacar alguns propósitos pelo que essa carta foi escrita. Porque quando nós entendemos o porquê Paulo escreveu essa carta, nós vamos entender o porquê que Cristo é o fundamento desse edifício. Nós vemos que um dos propósitos de Paulo escrever essa carta é para que os cristãos crescessem na fé, no amor, na sabedoria. Ele almejava que os cristãos vivessem uma vida digna diante do Senhor, onde cada crente, cada jovem, pudesse assumir uma verdadeira identidade de cristão diante de um mundo que se corrompe. Então, o maior processo desse fundamento é trazer em nós o brilho da santidade de Deus no nosso modo de viver, no nosso estilo de vida. Paulo escreveu essa carta justamente sobre isso, porque se Cristo for o fundamento da casa, o nosso parecer será um parecer santo diante de um mundo que se corrompe. Santidade ainda é o padrão de Deus para essa geração.
Porque Deus falou isso aqui, santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Não experimentaremos coisas ousadas, extraordinárias, manifestações de Deus, se hoje nós não comprometermos com Cristo, que é o padrão da nossa santidade. Quando nós relacionamos com Cristo, que é o nosso fundamento, nós temos nele o padrão que nós precisamos de santidade. Porque o padrão para muitos cristãos hoje de santidade, sabe o que é? Ele olha para o seu irmão e fala assim, nossa, ele está fazendo aquilo lá, eu vou ser santo, eu não quero aqui para a minha vida não, eu vou fazer o contrário que está fazendo. Padrão de santidade não é erro. Padrão de santidade não é fazer o certo. Uai, mas pastor... Padrão de santidade é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Porque quando você conhece Ele, a sua vida é estruturada na imagem dEle. Quando você conhece Ele, a sua vida é conformada nele. Aí você age com bondade, você abraça o teu irmão, você se preocupa com o teu próximo. Porque hoje nós estamos vendo em tempos que nós estamos simplesmente, nós pensamos que ser santo é só fazer o que é errado. Você sabia que quando você despreza o seu irmão, você já não é santo? Porque você já está fazendo algo sujo. Quando o irmão, sabe quando o irmão vem, como é que você fala assim, pastor, eu tô sem... Não, fala assim para você, irmão, nossa, eu não tenho nem dinheiro para colocar gasolina na minha moto para trabalhar, e você fala assim, vou estar orando por você, meu irmão. Você sabia que você é um imoral? Porque ele não precisa das tuas orações, ele precisa de dinheiro na mão dele para abastecer a moto dele para ir para trabalhar. Então, se a gente for colocar padrão de santidade só nos erros, porque na nossa cabeça só tem essa sentença que erro é adultério, erro é fornicação, erro é ver pornografia, é só o que envolve o aspecto da imoralidade, da sexualidade do homem. Uma mentira, uma fofoca. O pastor João Batista ser assunto da tua mesa quando você come, mas um assunto pejorativo. Porque às vezes os pastores na mesa dos cristãos é isso. Parece que é um pão amassado de Satanás, porque os pastores são denegridos na mesa dos irmãos no momento de comunhão. Só que graças a Deus que em Monocamo não tem isso, né? Quando falo do pastor João Batista, fala aqui nessa igreja tem um profeta de Deus. Então o padrão de santidade é Deus. Então Cristo precisa ser o fundamento dessa construção. Cristo precisa ser tudo na nossa vida, jovem. Deixa eu perguntar para vocês, jovens. Qual que é o nível da tua relação com Cristo? Aí já dá para saber se os fundamentos do seu alicerce estão firmados realmente. Está sólido. Você precisa ter paixão por Ele, amor por Cristo. Você já deve ter ouvido em algumas pregações minhas, em alguns congressos. E eu vou repetir aqui. A minha relação com Cristo, meu amor por Cristo é tão forte. Que teve uma vez que eu falando com a minha esposa assim, dirigindo o pastor João Batista, uma esposa dirigindo no carro. Eu olhei para ela do nada e falei assim, amor, como é possível amar alguém que a gente não vê? O que eu sinto por Cristo é simplesmente isso, um amor que não dá para perceber isso, eu não vejo, eu não toco. Eu falei, minha esposa, mas eu simplesmente sinto um amor profundo por Ele, eu amo. Aí eu falei para ela assim, amor, tem horas que nos meus momentos de orações, tem momentos que chega a um nível tão intenso nas minhas orações que eu falo assim, que tem momentos que eu estou tão intenso que eu falo, Deus, por favor, me dá o privilégio de ver a Tua face, Cristo. Que eu começo a pedir para ver Jesus Cristo, pode ser maluca essa oração, mas eu faço. A ponto que eu falo assim, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, tem hora que eu penso que eu chego num momento que eu acho que eu vou ver Cristo. Porque eu sempre fui intenso em tudo que eu fiz, quando estava no mundo eu era intenso. Mas quando cheguei no reino de Deus também, eu falei assim, eu quero ser intenso na mesma proporção. Eu me lembro quando eu estava no mundo era intenso, me deu até alegria de encontrar, irmãos, esse jovem aqui, ó, o presbítero Josiel. Que alegria de ver ele hoje, o meu coração se alegrou. Porque quando eu cheguei no Japão, 19 anos de idade, né, Ziel? Eu chamo ele de Ziel assim porque nós era mais íntimo nessa época, nós tínhamos o presbítero Josiel, ali o Ziel, nós estávamos na Sony, nós se encontramos ali, dois loucão. Dois doidos. E era intenso. E ele era intenso também. Eu acho que ele era o dobro de mim, o Zé. O Zé tá até com medo ali. Daqui a pouco a esposa dele vai ficar brava. O Zé era doidão e nós era doidão junto, intenso. Mas depois que eu fiquei sabendo que ele, nas redes sociais, né, irmão? Aí eu descobri que ele já era presbítero. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso encontrar com esse homem. Hoje Deus me deu a graça de encontrar ele aqui, deu um abraço nele aqui tão gostoso. Porque na Sony nós éramos um parecer e hoje nós abraçamos aqui como ministros de Deus.
Dois doidos. E Cristo gosta de gente assim, doido, intenso. Porque se você não é intenso, ó, Deus vai te ensinar a ser intenso hoje. Porque Deus gosta de gente assim, ó, gente entregue. Gente que se entrega, que se lança no reino de Deus. Então, para Cristo ser o fundamento da nossa vida, nós precisamos amar Ele loucamente. Aí quando você o ama, o padrão é estabelecido, você começa a viver em santidade. Você jamais conseguirá viver uma vida santa se Cristo não transbordar nessa casa. Guarda isso aí. Não existe vida santa sem transbordo de Cristo na morada. Olha, isso aí, você tem que guardar isso aí, ó. Coloca aí. By Pastor Dom Tagameiro. Só para descontrair, jovens. Então o fundamento é Cristo dessa morada. Agora nós vamos para falar um pouco sobre essa questão da morada. Então se Cristo é a base e nós somos a morada, eu gostaria de falar um pouco sobre essa ideia de como Paulo descreve essa ideia de morada. Nós vemos que Paulo ele usa bastante essa expressão morada, casa, templo de Deus, templo do Espírito. Nós vemos que em várias passagens Paulo começa a mostrar muito sobre essa questão da morada. E nesse texto, ele vai falar da morada justamente num contexto aqui, nesse contexto de Efésios, ele fala a questão da morada sobre a união de dois povos, entre judeus e gentios. Porque Pedro queria só que o evangelho fosse pregado aos judeus, mas Paulo levanta um homem para quebrar toda a barreira entre judeus e gentios e unir esses dois povos num só edifício para crescer templo santo do Senhor. Aqui eu vou deixar um negócio muito extraordinário para vocês. O Everton já está nesse caminho. Sabe as pessoas que Deus chama para quebrar esses paradigmas de religiosidade? Esses paradigmas de querer concentrar o evangelho só numa casa? De achar que salvação só tem aqui na JMA da Assembleia de Deus? Eu acho bonita essa relação aqui, ó. Presbítero José aqui conosco hoje, de outro ministério, o pastor João Batista não tem dificuldade nenhuma, chamou para convidar para estar conosco. Não tem essa questão de que o evangelho é só uma casa. Mas sabe quem são as pessoas responsáveis para quebrar esses paradigmas dentro do reino de Deus? São pessoas que possuem profundo conhecimento das Escrituras. Sabe por quê? Pessoas que não conhecem são mente assim, ó. Cristão ignorante que não lê Bíblia, ele acha que a salvação é só para ele, egoísta. Hoje Deus vai quebrar essa cabeça sua. Já vai começar a quebrar tudo aqui, inclusive essa cabeça fechada sua. Aí eu uso saia, eu sou santa. Aí a irmã vem com saia. Meu Deus do céu, que desviada. Deus vai te quebrar hoje. Pessoas que possuem profundo conhecimento são aqueles chamados por Deus para quebrar paradigmas no reino. Se não viesse Paulo, não adianta. Ali Pedrão, ali na sua ignorância, ele não ia ter capacidade de pensar nos gentios. Porque é aquilo, Deus visitou os judeus, a salvação veio dos judeus e é aqui para nós e acabou. Aquela vida religiosa ali, aí Paulo chega, não, Deus me visitou, Deus falou que o evangelho é para os gentios também. Mas por que Deus levantou Paulo? Porque Paulo tinha a mente aberta, Paulo tinha a cabeça aberta, porque Paulo mergulhava nas Escrituras, porque Paulo não olhava só um mundinho. Paulo ele tinha a visão de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos a capacidade do Everton, ele está se mergulhando nisso. O Everton vai ser um quebrador de paradigmas. Pega aí, Everton. Deus vai te levantar nessa terra, para ser um divisor de águas no seu ministério, filho. Se aprofunda mesmo, mergulha. Deus vai te usar em coisas que Ele não vai usar muitos de outros jovens aqui. Porque não tiveram a ousadia de mergulhar no conhecimento de Deus. Então, em outros contextos, Paulo começa a usar essa ideia de morada também. Eu gostaria de lançar luz sobre os outros textos que Paulo fala sobre morada. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 27. Paulo ele vai falar sobre essa questão de eu ser morada. Ele vai falar assim, ó, e este mistério que estava oculto em todos os séculos e pelos profetas, mas agora aprove a Deus revelar aos gentios Cristo em nós, a esperança da glória. Olha que privilégio de honra. O mundo passado, os profetas, aqueles que nós achamos que são maiores e superiores que a nós. Mas em Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar assim, mas eles sem nós
jamais seriam participantes da promessa. Olha o privilégio! Aquilo que foi oculto aos antepassados, homens extraordinários que a Bíblia fala que a terra não era digna de tê-los. Mas foi para nós indignos que Deus revelou esse mistério. Homens e mulheres se tornando moradas de Deus. Templos santos do Espírito. Agora é Cristo estando em todos os lugares, mas se manifestando no interior do coração de um homem pecador como nós. Fazendo morada no nosso interior. Olha que privilégio de honra. Antes precisávamos de um santuário e de um sacerdote. Hoje o que nós precisamos é fazer uma viagem para dentro de nós e encontrar Cristo dentro de nós. Sabe aqueles momentos que você está sozinho de oração, quando o vento forte, o calor do fogo vem sobre você, que homem nenhum pode fazer nada por você. Aí você entende naquele processo e fala assim, eu preciso de Deus. Você entra no seu quarto, às vezes não tem nem voz para proferir as suas orações, mas simplesmente você cria um diálogo dentro de você. E esse diálogo se chama uma oração com aquele que mora dentro de ti. Isso é a coisa mais extraordinária da terra. Isso é a coisa mais extraordinária do mundo para um homem. Não suporta na minha cabeça esse mistério. Isso é a diferença entre os ateus e aqueles que têm a Cristo. Os ateus, nos seus momentos de aperto, não têm a quem recorrer. Os cristãos, na sua simplicidade e ignorância, e que muitos chamam assim, evangelho é para os ignorantes e para aqueles que não têm conhecimento. Não importa. Pastor João, não importa se me chamam desse jeito, se eu sou ignorante, aquele crentezinho balela lá. Mas a minha diferença para esses homens é que quando eu estou em apertos, eu só faço uma breve viagem para dentro de mim e encontro Cristo. Alguém que me consola no meu sofrimento. Alguém que me enche do Espírito Santo de alegria no momento da dor. Alguém que me faz regozijar quando o coração está sangrando. Alguém que me visita, que me faz me colocar de pé quando eu penso que estou fracassado. Quando a minha vida já perdeu a esperança em algumas áreas da minha vida, e Cristo fala assim, não filho, tem mais. Isso aí é só um momento para atravessar, eu vou te empurrar para mais longe ainda, vai nessa tua força, Gideão, que eu sou contigo, Jonathan. Mas é só para aqueles que têm Cristo como morada, esse privilégio, pastor João Batista. Cristo em nós é a esperança da morada eterna. Cristo em nós é a projeção para aquilo que vai se revelar após essa vida. É por isso que esses homens enfrentaram o mundo e entregaram as suas vidas à morte por amor do Evangelho. Porque eles entendiam que quando o véu dessa vida se rasgar, abrir-se para a eternidade vindoura, Cristo em nós será a força que nos empurrará para o céu de glória. Isso é um privilégio nosso. Ainda que eu não tenha alegrias, ainda que eu não tenha momentos de prazer nessa terra, existe um Cristo dentro de mim que vai me empurrar para a eternidade com Deus. É o texto que diz e me garante isso. Outras questões de morada para nós entendermos. Esse é o lado bom da morada. Mas vamos ver o desafio dessa morada. 1 Coríntios 3. Do 16 ao 17 diz assim: não sabeis vós que sois templo, algumas passagens, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Essa palavra que eu acho extraordinária. Você já parou para pensar na intensidade disso aqui? Se assim você diz que você é sábio. Eu vou explicar esse mistério para vocês. Ninguém engana a si mesmo. Sabe por quê? Porque tem muita gente aqui que estão achando que é crente. Hoje você vai quebrar tudo porque você vai se transformar e ser crente de verdade. Hoje nós vamos ver quem que é quem nesse lugar aqui. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Sabe o que é ser louco para ser sábio? É justamente isso que nós fazemos. O crente da Bíblia debaixo do braço. Não é assim que o mundo nos intitula? Aqueles crentes é maluco, meu. Fica falando língua estranha. Isso aí vai contra a lógica humana. Ficam lá atrás de Jesusinho. Isso vai contra a lógica humana.
No capítulo de número 1 fala que a pregação do evangelho é loucura para os que perecem. É justamente por isso, porque não tem lógica na cabeça do homem. Por que eu preciso de Cristo para ter salvação, redenção? O homem pensa desse jeito, o homem sem Deus pensa desse jeito. É loucura. Os inteligentes, ele vai citando os sábios, os inteligentes, aqueles que pensam, os filósofos. Paulo começa a citar toda essa classe de pessoas. Aí fala que o evangelho para eles é loucura, porque eles querem explicar a vida com a sua inteligência. Mas a redenção não se explica com inteligência. Aí Jesus Cristo vem e fala assim para esses inteligentes: vocês querem ser sábio? Toma aqui a cruzinha, ó. Ou você se humilha e aceita o mérito da cruz, ou não tem papo comigo e pacto comigo. Por isso que a cruz é loucura para os que perecem. Eles não entendem o processo da cruz, porque eles querem explicar tudo pela lógica e pensam que vão chegar no céu pela lógica, estão enganados. No céu só entra quem se humilha. Eu preciso desse sacrifício. Não é o quanto você é bom, não é o quanto você faz de bom, é o quanto você tem capacidade de se humilhar e falar assim: eu preciso de Cristo. Aleluia. Aqui não tem soberba e arrogância. A arrogância é achar que pode se explicar uma vida que é sobrenatural por meios lógicos. Isso é loucura. Agora o sábio é olhar para dentro de si e falar assim: eu sou pecador, eu preciso de você, Senhor Jesus Cristo, preciso de ti, meu Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tentei de tudo. Sou humano e só sei errar. Mas por favor me ajuda a melhorar, meu Cristo. Senso de dependência de Deus. Aleluia. Senso de dependência de Cristo. Mas aqui fala: se vós sois templos do Espírito Santo, ele faz uma associação sobre o comportamento. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? Ele está fazendo uma indagação. Vamos supor aqui, ó, está o pastor João Batista e eu aqui. Vamos supor que nós dois somos pastores da igreja. Aí uma classe da pessoa aqui, metade está comigo, metade está com o João, e a outra maior metade fala que é de Cristo, que não obedece nem a eu, nem ao pastor João, e aquela divisão na igreja. E todo mundo falando que é crente, dividindo a igreja falando que é crente. Uma igreja que é para ser unida e o povo está dividindo. E eles se acham crente, estão dividindo a igreja. Aí Paulo chega assim para eles: se vós sois templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, por que vocês estão dividindo a igreja? Vós sois templo do Espírito Santo, por que você fica mentindo? Vocês são templo do Espírito Santo, por que fica falando mal da vida dos outros? Você é templo do Espírito Santo, por que você fica traindo a sua esposa? Mas eu sou templo do Espírito Santo. E por que você fica falando mal do seu chefe? Paulo está falando isso, essa é a intensidade. Ele faz uma associação entre ser morada e a sua conduta, porque os que são morada têm um proceder diferente. Se eu sou morada de Deus, o que eu faço tem que condizer com o que eu sou. O que mais existe nos dias de hoje é incoerência entre palavras e viver. Incoerência entre palavra e essência de espírito do que somos. Tem muitos que assumem púlpitos, mas não têm mais autoridade nas suas palavras. Sabe por quê? Porque as suas palavras são umas, mas a sua vida não se baseia na autoridade de uma vida de essência. Pessoas são expertas de falar de oração, mas não oram um minuto na casa. Jovens que falam que são crentes, louva a Deus, somos casa, mas vivem enterrados nas redes sociais. Nós vamos quebrar tudo aqui hoje. 1 Coríntios 6, do 16 ao 20. Ou não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas vós que se ajunta com o Senhor, é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado, o homem que comete é fora do corpo, que prostitui e peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você sente o poder dessas palavras? Esse contexto é um contexto de uso de liberdade. Ele está tratando a questão da liberdade. Todos nós somos livres para fazer tudo o que queremos. Todas as coisas podemos, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me edifica. Tem muita gente dominada por coisas que não é o domínio do Espírito. Se Cristo é dono dessa casa, o domínio tem que estar na mão de Cristo. E nós estamos entregando o domínio na mão de outros. Quem que domina essa casa? Aí depois ele vai avançando o texto, ele começa a falar de um assunto.
um assunto extremamente atual e que vai pegar muitos hoje aqui nessa noite. Nós vamos quebrar tudo isso. Nunca houve um índice tão alarmante no uso de pornografia. Tem uns aqui que já está tremendo. Eu vou começar a andar aqui, ó. Vai ter uns que vai começar a segurar no banco. Se eu apontar o dedo na tua cara, você vai tremer na base porque você está envolvido com essas porcaria aí, ó. Não vou nem descer, porque se eu descer o Espírito Santo me pegar aqui, eu vou dar um tapa na sua na jaca. Vou falar para você, respeita a tua mulher, rapaz, que Deus te deu. Honra essa mulher que Deus te deu. Honra a Deus! E honra essa mulher que Deus te deu. Tem muitos que estão me olhando aqui, pastor, já estão entregando ouro aqui, ó. Você vai quebrar tudo essa questão da tua vida a partir de hoje. Vai quebrar toda essa porcaria da tua vida. E vai fazer templo do Espírito essa casa aí, ó. Não faz sentido. Ser templo do Espírito e se compactar com essas coisas. E tem muitos jovens hoje perdidos nessa porcaria. Por isso que eu estou falando isso aqui hoje. Porque hoje, jovem, você vai quebrar isso aí da sua vida. Pornografia nasce. Tem muitos aqui perdidos nessa droga aqui. E tem um site de combate à pornografia nos Estados Unidos, pastor João, que diz que o acesso, muitos pais vão se assustar. A maior parte do acesso são entre crianças de 8 a 11 anos de idade que mais acessam a pornografia. Antes, um jovem para ter acesso à pornografia, pastor João, precisava de um adulto para ir numa locadora ou de um adulto para ir numa banca comprar uma revista. Hoje toda essa galera aqui, ó, pequenininha aqui, já tem um iPhone na mão. Olha o estrago. Você digita no Google, vai preparar um sermão, digita lá cruz. Aí o pastor Rosevaldo um dia falou assim, você digita a cruz e aparece o cruz credo. Digita a palavra cruz e sai mulher seminua nas imagens. O mundo está impregnado com essa porcaria. E é por isso que nós vamos botar para quebrar tudo aqui nessa noite hoje. Nós vamos quebrar e estabelecer o padrão correto de Deus. Vida pura, vida santa. Olho santo, coração santo. Xarabá, chorabá, candarai. Há uma relação muito forte entre ser morado e o que eu faço. Agora, para nós partirmos para a conclusão que o meu tempo está indo, eu ia falar um pouco sobre isso, mas vamos avançar. Fazendo essa junção entre que Cristo é o fundamento, nós somos a morada. Agora eu vou falar sobre o terceiro ponto, de que lado Cristo está. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3:20, já todo mundo conhece já, só de falar isso aqui, ó. Pastor João Batista já dá até glória aqui, ó. Apocalipse 3:20. Aí para você saber o porquê dessa pergunta, de que lado Cristo está, você vai entender de letra. Apocalipse 3:20. Ao som de 3, eu quero que a igreja leia, é um texto clássico, isso aqui eu amo esse texto. 1, 2, 3. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Sabe que você consegue entender? Que até o momento nós só falamos sobre Cristo estando dentro. Mas agora Apocalipse ele dá uma outra versão da história da casa. Na verdade, a morada foi feita santa para Cristo habitar. Mas tem momentos na nossa vida que nós começamos a colocar Cristo para o lado de fora da casa, da morada. Nós usamos esse texto muito para evangelização, não é? Para evangelizar o incrédulo, mas esse texto foi criado para evangelizar os crentes que colocaram Cristo para fora da casa. Tem gente colocando muita coisa para morar aí dentro, quando na verdade o principal morador dessa casa deveria ser Cristo. Isso é de cortar o coração de pessoas que experimentaram a graça e colocaram Cristo para fora. Nós podemos expulsar qualquer pessoa da nossa vida, menos Cristo. Nós podemos tirar qualquer coisa da nossa morada, menos Cristo.
Você tem noção do que é isso? Expulsar dentro de nós, colocar para o lado de fora o autor da vida, o autor e consumador da fé, aquele que nos tocou, aquele que nos curou, aquele que nos salvou. E simplesmente nós, por causa da nossa vida corrida, e vamos só aqui, ó, Cristo fora, 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 fora. Pastor João Batista, hoje tem cenário aqui de pessoas que Cristo já está há anos aqui, ó, só aqui na porta, ó. Só que nós vamos botar para quebrar tudo aqui hoje, nessa noite. Essa porta vai se abrir. Cristo vai entrar de volta. Eu fiz essa pergunta justamente para nós estabelecermos esse ponto de reflexão, para nós despertarmos a nossa capacidade de pensarmos de que lado Cristo está. Cristo está dentro ou Cristo está fora? Cristo está dentro ou Cristo está fora? Cristo está dentro ou Cristo está fora? E dentro desse mesmo contexto nós entendemos alguns valores aqui. O que faz Cristo estar de fora? Apesar que vocês já entenderam o recado, né? O que nós fazemos é a maior resposta se Cristo está dentro ou fora. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, é o maior índice para provar para nós de que lado Cristo está. Não é pecado você pensar numa mulher que não é tua. O pecado é gastar tempo e energia e horas pensando numa mulher que não é tua. Você entende isso? O pecado não está em pensar naquilo que não é teu. A proposta de Cristo é fazer morrer toda a prostituição, toda a malícia, toda a mentira, diz Colossenses capítulo de número 3. Portanto, mortificai o vosso corpo contra a prostituição, contra a mentira, contra a avareza. Nós precisamos desenvolver a capacidade de começar a matar na matriz tudo aquilo que não vem de Deus. E tem muitos que por causa do sistema mórbido deste mundo, o sistema, está criando justamente isso, pastor. Um sistema mórbido, matando as pessoas na letargia, na lentidão física. O ser humano é composto, sabe do quê? De energia. Eu me movo por energia. As minhas células têm energia e me faz movimentar o meu corpo. Aí você sabia que quando você gasta horas na frente de uma tela, essa energia ela vai se esgotando mentalmente. Daqui a pouco tudo que você absorveu começa a ser o patrimônio e o trono da tua alma. Aí você fica pensando em todas as imagens que você viu e assistiu. E daqui a pouco você não tem força, você está esgotado. Aí você vai para a sua vidinha michuruca de oração, você pode se irritar comigo, você pode sair daqui comigo com raiva, mas você vai sair com raiva e vai quebrar tudo na sua vida. Porque tem muitos aqui que tem uma vida michuruca de oração. Não consegue nem se conectar mais no trono da graça, pastor João Batista. Porque está tanto tempo exposto à tela, que quando vai orar não consegue se concentrar na oração. Tipo, está orando, a mente está... o doutor Augusto Cury, um grande psiquiatra brasileiro, ele falou que o que mais assola a humanidade hoje é uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Você se identifica com isso? Você não consegue dar descanso para a alma. É toda hora só pensando, porque é muito tempo envolvido com mídia. Roubou a capacidade de pensar e criar as coisas. O ser humano não tem mais capacidade de pensar, pastor João Batista. Porque o mundo está criando isso. Aí ele cria a mídia e sabe o que ele cria também? A geração fast food. Esses McDonald's que você come, essas porcarias de doce que você come, esses Guaraná que você toma, nós vamos quebrar tudo, até refrigerante vai sair da nossa dieta aqui durante a semana. Refrigerante só em final de semana assim, olha lá, se conseguir ficar sem também. Arrancar carboidrato, parar de comer essas porcarias de pão, que você come um monte de pão. Você sabia que o rendimento escolar cai quando você começa a comer um monte de açúcar? E se cai a sua capacidade de pensar, como que você vai ter capacidade de pensar sobre as coisas? A Bíblia fala assim, eleve o seu pensamento nas coisas que são do céu. Mas o corpo físico está totalmente destruído, não tem capacidade mais de pensar e raciocinar. E o seu corpo está mórbido, está lento, que você simplesmente faz as coisas e nem percebe mais. Está falando mal, nem percebe mais. Está fofocando, não percebe mais que é mal, porque o seu corpo está tão lento, está tão intoxicado, tanto de comida, tanto de mídia,
que você já não consegue mais ter um despertar, uma clareza, um pensamento clarificado, uma capacidade de usar o processo do raciocínio. Aí roubam de você essa capacidade. Aí você vai para essa oraçãozinha michuruca. Vai orar, não consegue orar. Quando vai orar antes de dormir, aquela oração religiosa, a oração mais religiosa antes de dormir. Aquela que você aprende com os pais, é boa, mas já ora assim, ó, uma perna na cama, outra no chão. Vocês estão se identificando, tem muitos se identificando, professor. Estão dando risada, mas estão se identificando. Aí vão orar e ora, começam a orar e fica assim, ó. Aí ora, daqui a pouco está assim, ó, viajando espírita, parece que está assembleiando, ó. Daqui a pouco já está fazendo assim, ó. Aí dorme na oração. Aí tem a cara de pau de vir e falar assim, pastor, hoje eu dormi com Cristo. A geração do worship, né? Ah, dormi com Cristo. Me chama que eu vou dar uma voadora de sola na tua cabeça. Tu vai tomar vergonha nessa cara, vai despertar esse corpo, vai modificar o processo do seu corpo, vai ativar esse corpo mortal para ter força para orar com garra. Não é, meu filho? Chega assim, ó, meu Deus do céu, eu vim aqui para orar, meu irmão. Tem crente na igreja que dá vontade de, quando tá orando na igreja, em Toyota, meu filho já tá cheio de espírito ali, ó. Quando eu tô na oração na igreja de Toyota, pastor João Batista, tem alguns crentes que dá vontade de chegar assim, ó, na nuca, fazer assim, ó. Pá, seu miserável. Para trabalhar, fazer as coisas que você gosta, tu é cheio de vigor, né? Para vir orar, você está entregando essa porcaria de oração aqui, rapaz? Essa miséria aqui, tá falando com Deus? Com quem que você está falando? Você pode estar falando com qualquer um, mas menos com Deus. Porque o que eu entendo, pessoas que falam com Deus, falam com vida, não é, pastor João? O pastor João, você pode ver, ora perto de som, você vê, não tem esse... Oi? Acaba orando igual mesmo, porque começa a se encher do vigor que está nele. Agora tem crente que, irmãos, a ponto que nem crê mais nas palavras que se liberam da sua boca. Você sabia que a oração na tua vida, quando você está com a sua vida despertada, é poder de Deus de começar a abrir caminho sobre a sua vida? Aleluia. Muitos escritores pararam para escrever sobre oração, porque a oração move, a oração abre, e depois eles dão um conselho básico e falam assim, tudo que se conquista pela oração, mantenha-se com a oração. Porque o ser humano começa a orar, conquista as coisas, depois para de orar. Tem muitos que oraram pela sua família, hoje já não oram mais. Oraram para Deus salvar, Deus salvou, já não oram mais. Tem que continuar, porque o mundo está assediando a tua família, a tua casa. E alguns pontos, meu horário, meu Deus do céu, já estou avançado aqui, irmãos. Se eu ficar até meia-noite, vocês ficam, né? Ele fala assim, ó. Assim porque é mornos, não é nem frio nem quente. Ó, que já começou aqui a quebrar tudo aqui, ó. Vomitar-te-ei da minha boca. Vocês acham que vocês estão... Tem uns achando aqui, pensando que sou chato. Nós que pastor que fala muito rasgado. Ó a Bíblia. Porque não é frio nem quente. Eu vou vomitar vocês da minha boca, se vocês for crente minha boca. Agora é a tradução atual aqui do pastor Jonathan. Nós precisamos ter um despertar, irmãos. Deixar de ser crente minha boca. Não tem esse não, mas o senhor não sabe da minha vida. Para com isso. Cristo está em você, você tem a maior beleza deste mundo. Você não precisa de mais nada. Para desse miguezinho furado pro meu lado. Tá difícil. Fica tanto tempo na tela que quando vem uma lutazinha já está choramingando, pelo amor de Deus. Paulo estava apanhando, foi entregue na prisão e estava cantando, dando glória a Deus. Daqui a pouco Deus abriu o cárcere. Isso aqui é crente quente. O Everton estava gravando isso aqui para postar não sei o que aí. Isso aqui é para acordar quem for ouvir esse troço aqui, ó. Porque nós estamos assim, irmãos. Tem muito crente meia boca. Chega de ser crente meia boca. Até para ler a Bíblia é meia boca. Você morre de tempo lendo no Facebook. Tem prazer de ler quando é postagem que vai criticar e falar mal de alguém. Notícia ruim, todo mundo gasta tempo lendo. Por que você não gasta tempo lendo boas notícias? Aleluia. Jovem, quantos aqui já leu a Bíblia inteira dos jovens aqui? Eu quero saber se vocês são top mesmo. Não precisa levantar a mão não, só responde. Eu vou confrontar vocês aqui hoje. Tem um homem que não é cristão lá em Toyota, que uma irmã estava evangelizando ele chegou na irmã e falou assim, pastor João Batista, eu fiz um propósito de ver o testemunho da senhora aqui. Eu vou ler a Bíblia inteira durante 7 anos em seguida.
Não é crente, nunca pisou na igreja. Agora tem crente aqui que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Você vai chegar no céu sem ler a Bíblia uma vez na vida? Você já parou para pensar nisso? Que vergonha entrar no céu sem ter a capacidade de ler a Bíblia uma vez na vida. Até o Jô Soares leu a Bíblia. E vocês? Aí já pensou que vergonha? O Jô Soares no último minuto da vida dele, porque ele leu a Bíblia, e ele viu que o ladrão foi salvo no último minuto, já pensou, pastor João Batista, no último suspiro daquele homem, porque ele teve a capacidade iniciativa de ler a Bíblia, ele lembra-se de mim, Cristo, quando eu entrar no paraíso. Aleluia. Já pensou Deus chamando o Jô Soares e nós chegar no céu e se surpreender e ver Jô Soares no céu? O pior vai ser se você gastou tempo na igreja, tempo sendo crente, e chegar à porta do céu fechada, Jô Soares para dentro e você pular de fora. Por isso que eu estou falando, vamos quebrar tudo hoje aqui, pastor João Batista. Chega desse negócio. Chega de ser crente em minha boca. Aí, como diz, sou rico. Estou enriquecido e nada tenho falta. Não diz respeito a nós? Nós tem tudo. Geração da última, iPhone da última geração. Você tem tênis de marca, tênis da hora, roupa da hora, jovem. Vocês têm tudo. Come picanha e churrasco. Você sabia que tem muito brasileiro no Brasil que nem picanha come? Quando come é picanha dura? Não é, mano? O mano foi lá pro Mato Grosso e falou que as picanhas no Brasil são tudo ruim. Aquele comeu, ele falou que as picanhas mais boas que ele comeu foi aqui no Japão. Que o melhor o Brasil sempre manda pra fora, né? Vocês têm de tudo do bom e melhor. E tem jovens aqui, tem PSP, tem computador da Apple, vocês têm tudo. Só toma cuidado para não ter nada. Porque a acusação é assim, vocês têm tudo. Aí, olha aqui, vocês acham que eu estou pegando forte com vocês, né? Mas olha o que o Gabriel fala. Não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Lá em Toronto, esses dias, me deu uma louca lá, irmãos. Eu comecei a quebrar tudo igual eu estou quebrando aqui, ó. Falando que você é um miserável, você é um infeliz. Teve crente que ficou bicudo comigo lá. Aí eu falei para ele, Apocalipse que fala, meu irmão. Se você acha que eu estou sendo duro com vocês, vai ler a Bíblia. A Bíblia, quando para nos acusar, ela fala isso aqui, ó, dá de dentro da nossa cara e fala assim, vocês acham que tem tudo, mas vocês são pobre, miserável, pecador. O testemunho do mano aqui hoje, ele falou que é um homem próximo, mas em um determinado momento ele percebeu que não tinha nada. Graças a Deus que ele abriu a porta e Cristo entrou, né, mano? Que extraordinário isso. E que ele estabeleceu o padrão correto, olha o que Deus fez. Acordou ele na madrugada, entregou uma mensagem pela manhã, ele foi entregar para um enfermo que estava no leito, aceitou Jesus Cristo como Salvador. Vocês estão entendendo o processo? Quando você se cansa e quebra tudo, estabelece o padrão correto, Deus começa a usar a sua vida e abrir caminho sobre a sua vida, e ser uma fonte que jorra de transbordo, de bênção. Aleluia! Será que vocês conseguem entender esse mistério? Aconselho, eu vou ao conselho de Deus, que compres de mim ouro provado pelo fogo, santidade, para que te enriqueças, tenha a verdadeira riqueza, o tesouro guardado no vaso de barro nessa casa aqui que se chama Cristo. Vestes brancas, só filhos têm vestes, é a marca da salvação. E não apareça com vergonha a tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que vejas. Isso aqui é a parte mais extraordinária. Colírio para os olhos, para que tenha discernimento entre discernir o que é bom, o que é mal, porque essa geração não consegue mais separar o que é ruim, o que é bom, está comendo tudo. Num sistema tão mórbido que não consegue perceber que estão caminhando lentamente, já estão mortos e morreram sem perceber. Estão que nem rã. Você já viram a rã quando você coloca na panela, na água fria? Ela fica. Você joga ela na água quente, ela espirra, ela pula. Mas você joga a rã na água fria, liga o fogo, a água começa a esquentar, ferve e ela morre e não percebe. Hoje, pastor João Batista, tem muitos cristãos morrendo desse jeito. Perderam a capacidade de ver. Gastam inúmeras horas na frente das suas redes sociais do seu iPhone. O dia passou, se afadigou, não leu um versículo bíblico. Não leu uma página das Sagradas Escrituras. Não trocou nenhuma palavra de poder com o mestre. Não vou falar nem oração, vou falar palavra de poder para vocês entenderem que oração é poder. Os dias vão passando e você nessa morbidão. Aí você vem aqui na igreja, como que o seu papel de crente volta embora para casa e está tudo certo o teu cristianismo, né?
Cristianismo de... Vou me controlar. Vem para a igreja, chega na segunda-feira, a tua rotina te engole e te mata. Filho para cuidar. Se envolve com tantas coisas. Sábado, domingo, porta aberta, Cristo entra. Dormiu no domingo, a hora que acordou para amanhã, Cristo, por favor, retire-se. Porque eu preciso viver a minha vida, afinal de contas. A minha vida é... O Senhor sabe como que é corrida, a minha vida é Cristo. O Senhor sabe que eu trabalho, faço muito zangueô. Você sabe que eu cozinho. Você sabe que eu faço zangueô, sou pai de família. Você sabe que eu tenho que pagar minhas contas, meu Senhor Jesus Cristo. Então fica um pouquinho de fora. Aí ele só é participante dessa casa, na verdade ele não é morador, é visitante. Só te visita aos sábados e domingos. E a glória que você sente de Cristo é só sábados e domingos. Irmãos, eu descobri uma coisa na minha vida. Depois que eu comecei a despertar a minha vida, o meu corpo, a minha alimentação, Cristo se tornou morada na minha vida, pastor João Batista. Eu estou na fábrica agora, estou fazendo W Checo. Aí eu estava lá esse dia, faz já quase um mês isso, pastor João Batista. Eu escutei um testemunho de um pastor que ele falou assim, que pediu as contas do trabalho dele, tinha 8 horas, falou assim, eu vou trabalhar para Cristo. Aí ele começou a orar, acabou a palavra na primeira hora de oração, não tinha mais o que orar. Ele falou assim, eu vou gastar as 8 horas tudo falando língua estranha. Eu escutei esse testemunho, eu estava lá trabalhando, fazendo W Checo, tudo irritado, fazendo W Checo insatisfeito, infeliz, cheio de crise existencial. Há 2 meses atrás isso aí. Aí depois que eu vi esse testemunho, aí veio aquele estralar dentro de mim, assim, eu falei, sim, é verdade. Eu estou mudando todo o processo da minha vida, eu estou escutando pessoas certas, eu estou ouvindo pessoas certas, lendo livros certos. Daqui a pouco eu comecei a falar assim, sabe uma coisa? Aí estou lá fazendo W Checo, faço pela primeira peça, para que eu volto. Um tapetinho quadrado aqui, ó, isso só na língua estranha. Língua estranha, pastor João Batista. Sem enchendo, explica. Daqui a pouco minha vida começa a ficar cheia. Daqui a pouco Deus começou já a me dar inspiração. Pega o papel e começa a escrever. E se continuar nesse ritmo, daqui um dia eu vou estar entregando um livro para vocês aqui, ó. Nas páginas que eu estou escrevendo, recebendo revelações do Espírito, pastor João Batista. Aleluia. De coisas que o Espírito está me revelando. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu decidi que Cristo tem que fazer morada aqui dentro. Aleluia. Do que adianta abrir a porta sábado e domingo, na segunda abrir e fechar para ele sair. Nós precisamos quebrar o nosso keitai. Ou você acaba com essa porcaria, ou essa porcaria vai te matar, vai te engolir. Isso está destruindo o teu relacionamento com Deus. Vamos colocar de pé, para ter a sensação que vai terminar. Everton, eu queria só que você cantasse aquele hino do começo, o primeiro hino do começo. Eu vou ler um texto para concluir aqui para vocês. João 14:23 diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós, Jesus e o Pai, viremos a Ele e faremos nele o poder de estabelecer a morada. Está nesse processo aqui. Você quer que Cristo entre e permaneça? Você precisa, em primeiro lugar, amá-lo. Segundo lugar, desenvolver a tua capacidade de obedecer a sua palavra. Colocar freio sobre os seus impulsos imorais. Colocar freio sobre todos os desejos que não vêm dos céus. Desde mágoa, desde tudo. Tudo que é ruim, tudo que não vem de Deus. Nós sabemos, nós temos uma consciência que Deus deu para determinar dentro de nós o que é ruim, que nós precisamos desenvolver a capacidade de matar dentro. E se nós mata dentro, nós não faz. E se nós não matamos isso dentro, nós vamos acabar fazendo essa besteira. Primeiro, o amamos. Segundo, desenvolvemos, nos estimulamos a obedecê-lo. E quando assim fazemos, Jesus vem com o Pai e fala assim: eu vou fazer em você morada, meu filho. Aí tem morada de verdade. Jesus Cristo sabe os que são seus. Tem muito aqui falando que são de Cristo, mas não são coisa nenhuma, porque não tem vida com Deus. E é balela. Não adianta falar que você está vivendo esse cristianismo morto aí, não tem Cristo dentro de você, dentro de abundante, não. Por isso que você vai se cansar, você vai quebrar tudo e você vai viver uma vida de oração como você nunca viveu. Você vai pegar esse livro que está na tua mão, você vai comer ele. Chega disso! Ai, pastor, por quê? Eu sou obreiro da casa de Deus, eu faço um trabalhinho aqui, pastor, ó, eu fiz uma reforminha aqui, puxei um negocinho ali, balela. Se você não lê Bíblia, não tem vida de oração, você não é nada! Só é um simples ajudante, e isso qualquer um faz.
Você tem que fazer o que muitos não estão dispostos a fazer. Colocar o joelho no chão e buscar a vida, consagrar a vida e buscar a Deus de verdade. É uma cadeirinha, balela. Só vai ter unção em arrumar a cadeira o dia que o joelho estiver no chão. Deus te encontrar no lugar da oração. A reforma só vai ser bem-vinda quando você tiver a capacidade, da mesma forma que você tem de pregar um prego ou arrastar alguma coisa aqui, arrastar a tua Bíblia no teu colo e ler essa Bíblia, crente. Quando você parar de ficar comendo esse monte de porcaria e falar assim, ó, vou tirar um dia de jejum ao Senhor. Faz quanto tempo que você não jejuma? Tem jovem que não sabe nem o que é isso aqui, ficar sem comer. Não sabe nem o propósito de jejum. Fala pra mim, fala no seu coração, não precisa gritar não. Qual foi o último dia que você tirou de jejum? Em luto. Querendo mais de Deus sobre a tua vida. Tá tão descontrolado que nem sem ficar comendo consegue, pensa que vai morrer. Vai morrer mesmo, porque você vai matar essa carne e o Espírito vai começar a habitar nessa carne aí, ó. Começa a cantar e eu quero orar. Agora eu quero fazer, ó, esse aqui é um convite de quem é corajoso. Eu vou fazer um convite aqui, ó. Para quem que ouviu essa palavra e você se sentiu tocado, e você falou assim, ó, pastor, eu me cansei, eu quero quebrar tudo na minha vida, eu quero que seja tudo novo. Você vai fazer um pacto com Deus hoje, você vai vir aqui na frente. Quero ver se tem alguém que tem essa coragem. Fala assim, eu quero quebrar tudo, porque eu chego dessa vidinha miserável. E vem aqui à frente que eu quero... Nós vamos fazer uma oração, mas é mais o teu pacto. Você vai fazer um pacto com Deus de mudar essa vida. Eu vou esperar, tem gente que não está vindo aqui, mas a porcentagem é grande dos que não estão fazendo isso em casa. Pode vir, tem muita gente, irmãos. Tem muita gente que não está vivendo nada com Deus aqui, ó. Até quando vai ficar vivendo essa vida medíocre? Vamos quebrar tudo, vamos ser, assim, no mínimo, transparentes diante da presença de Deus. Ai, pastor, eu estou com vergonha. Vergonha é viver essa vida miserável. Vergonha é viver sem ter experiências profundas com o Espírito. Vergonha é continuar nessa vida mórbida que nós estamos vivendo. Tem espaço ainda, tem espaço, se quiser vem. Mas vem, o negócio é sério, você vai vir para não olhar mais para trás. É vir para não olhar mais para trás, é vir para cair para a oração. É vir para cair na Bíblia. É vir para estabelecer processos de jejum na vida. Para viver vida de verdade com Deus. Sem esse negócio de falar que tem, não tem. Pastor João, nós podemos ir pelas mãos, pastor João? Só para ver se hoje, ó, não quebre esse pacto, hein? Vocês vão sair daqui hoje louco. Na segunda-feira, vida de oração. Nem que tem que jogar água gelada na cara, tomar banho gelado para despertar esse corpo. Mas vai orar com fervor. Deus vai honrar a tua atitude, mulher, de ter vindo aqui. Hoje você vai se transformar. Deus vai honrar a tua decisão. Vem nos batizar. Oh! Fogo de Deus, fogo de Deus, poder do Espírito sobre a vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nossa criança.
Foi uma decisão para não voltar mais para trás. Deus vai te usar muito nessa terra, menina. Deus tem algo grande na tua vida, menina. Não sei o teu nome, mas Cristo sabe quem você é. Tem algo especial de Deus sobre a tua vida. É tua neta? Não, quem que é pai e irmã dela? Minha neta não veio, ela não veio hoje, que a mãe não deixa ela vir. Deus vai visitar a tua casa. Senhor, honra a dessa filha. Visita a casa dela, visita os pais. Toca o coração, Deus. Honra a fé, a coragem dessa menina, Deus. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Sara minha alma, teu perdão é completo, teu perdão é completo. Posso fazer uma oração por você? Aqui mesmo, posso? Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos sobre a vida deste homem, Deus. Essa supera os seus desespero, Senhor Deus, Pai. Pai, tem Deus, muita coisa extraordinária, Senhor. O seu viver, Deus. Experiências marcantes profundas do teu Espírito, Pai. Eu oro pela vida dele, Deus. Deus quer te levar a viver experiências profundas com ele. Você pode não estar entendendo nada, muita coisa se lança-se sobre Deus. Deus quer te dar experiências extraordinárias. Guarda isso na tua alma. Deus, visita a casa dessa mulher, Deus. Visita o lar dessa tua filha, Deus. Chega, alabaço, quebrou. Visita o lar, Deus. Visita o lar dessa mulher. A unção de Deus, Pai. Quebrando fortaleza, Senhor. No nome de Jesus.